Boa tarde. Vamos começar? Bom, boa tarde a todos. Esse é o primeiro encontro temático do semestre. Vamos começar aqui? Boa tarde a todos. Esse é o primeiro encontro temático do semestre. Eu sou o Luiz Cláudio, estou na coordenação do Núcleo de Formação Geral. E só para vocês entenderem, além dos encontros obrigatórios, onde nós temos avaliações, nós temos durante o semestre 2 encontros temáticos. E o próprio nome já diz, eles têm o intuito de discutir temáticas que estão diretamente ligadas aos conteúdos das disciplinas, né? Hoje, a equipe de professores entendeu que seria muito bom, já que é o primeiro encontro do semestre temático, que nós reuníssemos, né, as disciplinas da formação geral e também a da formação básica da Escola de Humanidades e Direito. Então, nós temos aqui, além dos estudantes das 5 disciplinas da formação geral, temos também os estudantes que fazem as disciplinas da formação básica da Escola de Humanidades e Direito, que são as problemas filosóficos, filosofia do direito e filosofia política. Só para deixar bem claro, após esse primeiro momento, nós vamos fazer um debate, uma conversa sobre universidade e sociedade. Os alunos de empreendedorismo devem se dirigir à sala A202 com a professora Mayalu. Professora Mayalu. Os alunos da disciplina empreendedorismo, tá? E os alunos da disciplina Iniciação à Pesquisa Científica devem permanecer no auditório, porque os professores, né, vão atendê-los. Tem algo a dizer para vocês, orientar vocês nas atividades que vocês já estão fazendo ou deverão fazer. Os demais não, as demais disciplinas planejaram somente esse primeiro momento, tá bem? Esse primeiro momento, nós vamos fazer aqui um debate, um bate-papo, cuja temática é Humanidade e Sociedade. Para falar desse tema, o Núcleo de Formação Geral convidou, e foi prontamente atendido, os professores Danilo Borges, professor Olimpo Ordonez, e o Geronilson, né? Que está no último semestre, não é isso? Que está no último semestre do curso de Direito. A ideia dessa temática é por conta, evidentemente, né? Nós precisamos discutir pelo fato, né, de precisarmos discutir, vou chamar assim, os papéis da universidade, né, nesse contexto do século XXI, quais são as perspectivas, as concepções que, fundamentalmente, a universidade precisa levar em consideração para até retomar o seu significado, o seu sentido, né? E também, é claro, pensando nessa relação que é histórica, né, entre ela, a universidade, e o mercado de trabalho, tá? Então, nos pareceu que essa temática, ela perpassa todas as disciplinas, né, as quais estão reunidas, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Danilo, que vai começar, não é isso, Danilo? Olimpo. O Olimpo começará, em seguida o professor Danilo fará também a sua exposição, e o Geronilson também logo depois, ok? Muito obrigado já de antemão, em nome da coordenação do Formação Geral, pela presença de vocês, ok? Se tiver algum aluno que queira depois conversar com o professor específico da sua turma, nós estaremos aqui também à disposição, tá? Esqueci de alguma coisa? Para eu falar? Então, a professora Vanilza aqui está me fazendo um lembrete, que estão aqui hoje a professora Yara, de Introdução à Educação Superior e Iniciação à Pesquisa Científica, o professor Danilo, de Introdução à Educação Superior, o professor Olimpo, também de Introdução à Educação Superior, o professor Maximino Basso, da disciplina Ética, que é a disciplina básica da Escola de Humanidades e Direito, e também, né, é da Formação Geral. Isso, Formação Geral. Professora Euda, Iniciação à Pesquisa Científica,
Professora Mayalu, de empreendedorismo. Professor Itaci João Piasson, de introdução à educação superior, né? Iniciação à pesquisa científica. Professora Cíntia, do núcleo tecnológico, também esqueci de falar que o núcleo tecnológico está aqui conosco hoje. Professora Vanildes, introdução à educação superior. Professora Maria José, humanidade e sociedade. Professor Juarez, de iniciação à pesquisa científica, introdução à educação superior. E o professor Marcos Félix também está aqui, de problemas filosóficos, deu uma saída. Está aí? Introdução à educação superior. A professora Rochelle também está aqui, filosofia política e filosofia do direito. Ok? A professora Ana Paula está aí? Ah, desculpa, a Ana Paula também está aqui. Acho que eu esqueci de alguém, não. E, é claro, toda a nossa equipe de suporte, que, claro, sem ela, nós não conseguiríamos fazer o evento, né? A Liliane, a Ariadne, todas as pessoas que estão aqui e que talvez vocês já tiveram contato quando precisaram resolver algum problema, sobretudo de acesso às salas de aula virtual. Tá? Então, eu vou passar a palavra ao professor Olimpo para que ele comece o debate. Bom, boa tarde a todos. Isso, muito bem. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. Realmente é um honor que vocês estejam aqui neste encontro presencial. E, bom, a disponibilidade de vocês estar no sábado, não? As disciplinas são virtuais, mas o fato de vocês estarem aqui no dia sábado significa muito para a gente como professor e com certeza para vocês internamente deve significar muito. Por quê? Porque de alguma forma vocês são o futuro deste país e pode ser também gradativamente o futuro deste planeta. Por quê? Porque vocês, com certeza, a partir de sua formação na universidade, vocês terão a oportunidade de participar não somente do mercado brasileiro, também podem participar com certeza do mercado internacional. Por quê? Porque a Universidade Católica de Brasília, ela está em um patamar muito elevado, no sentido que a gente tem o contato com outras universidades. Inclusive, aproveito para falar que vocês, além de ter, como quem diz, todo o processo de ensino, pesquisa e extensão aqui na Universidade Católica, vocês têm a oportunidade de fazer intercâmbio também. Então, não sei se vocês já sabem dessas informações, mas vocês podem ir a estudar em outras universidades, fora do Brasil, tá? Conheço muitos estudantes que neste momento, bom, se estão preparando para ir a estudar em Portugal, tem outros que, bom, têm escolhido alguns países de América Latina, mas também conheço estudantes que têm ido para a Inglaterra, ou seja, têm ido para Estados Unidos e inclusive para a Alemanha. Então, isso faz parte de quê? O conceito de universidade. Porque, na verdade, o que seria a universidade? A universidade seria a diversidade inserida na unidade. Ou seja, o que significa isso? Significa que vocês estão em um local, mas esse local junta todos os conhecimentos. De aí que hoje a gente fale em conceitos transdisciplinares. O que significa isso? Que vocês, como quem diz, transcendem em vários conceitos, ou seja, vocês juntam outras áreas do conhecimento. Por quê? O que acontecia antigamente? A universidade, ela praticamente se resumia a saberes específicos. Hoje, a universidade, ela está aberta a outros conhecimentos. Inclusive, lá, bom, nos fóruns, estou falando da disciplina Introdução na Educação Superior, Álvaro Vieira Pinto está colocando isso exatamente, não? Como as universidades europeias, inicialmente, bom, elas são colocadas, como quem diz, para atender a necessidade da burguesia, ou seja, essa burguesia, vamos pensar assim, em um conceito intelectual. E, no caso das primeiras universidades, no século XII,
essas universidades pretendiam formar o quê? Ou seja, uma elite. E essa elite, basicamente, conformada através de cursos específicos como direito, medicina. E aí vocês têm que perceber que no caso concreto do Brasil, a universidade, ela aparece de forma, vamos pensar assim, tardia, certo? Por quê? Porque a universidade como tal, ela praticamente vai ser a partir do ano 1935, a universidade como tal. Agora, antes de falar sobre isso, eu quero que vocês pensem em uma coisa, ou seja, qual a diferença entre universidade e faculdade, tá? A faculdade como tal, ela é simplesmente, ou seja, vamos pensar assim, uma instituição que simplesmente se preocupa pelo processo de ensino. Agora, vocês estão em uma universidade, e a universidade, ela tem três coisas importantes, que é o ensino, no caso, a pesquisa e a extensão. Esse triplé, ensino, pesquisa e extensão, faz com que a universidade ela tenha mais abrangência sobre a sociedade e, como quem diz, possa se projetar para todos os campos do saber e da sociedade. Por quê? Porque, no caso, a pesquisa vai identificar os diferentes problemas que são colocados ou que estão na sociedade. E a extensão é uma maneira da universidade, ou seja, a palavra já fala extensão, de se estender para a sociedade e ajudar, no caso concreto, vamos pensar aqui do Brasil, a comunidade a resolver certos problemas. E, olha que coisa interessante, quantas universidades tem em Brasília? 2. A UNB e a Universidade Católica de Brasília. Então, vocês são privilegiados por estar nesta universidade. E até eu aí, como quem diz, falo para vocês, aproveitem o tempo da universidade, tá? Ou seja, é aqui onde vão vocês a ter mais tempo de ler, de pesquisar, de progredir intelectualmente. E para os que estão entrando agora por primeira vez na universidade, aproveitem esse momento, inclusive para os mais jovens, aproveitem que o pai, a mãe está ajudando nesse processo, tá? Porque tudo que você vai ler, tudo que você vai conhecer, vai fazer a diferença em seu futuro, tá? E esse futuro, ele é muito próximo, porque a vida passa muito rápido. Então, cuidado com isso, tá ok? Eu, assim, preparei uma pequena exposição, tá? Que acabo de fazer uma pequena introdução. Para quê? Para explicar que a universidade, no caso do século XXI, ela atravessa por muitos problemas. Esses problemas, eles estão relacionados basicamente, tem muito a ver com a parte econômica, mas também tem muito a ver com os problemas políticos, principalmente dos países periféricos, que no caso, por exemplo, o Brasil, a gente é considerado como um país periférico, ok? Então, Boaventura de Souza Santos, ele lançou um livro, já faz tempo, não? Ou seja, 2005. E, na verdade, o que acontece? Ele está predizendo quais são os problemas da universidade. Agora, prestem atenção aí. Eu vou colocar, ou seja, esses problemas que ele faz referência, basicamente, é na universidade pública. Mas o que acontece na universidade pública afeta, com certeza, todo o processo de educação da universidade também particular. Eu vou colocar, assim, algumas ideias. Por quê? Porque o convite é para vocês, posteriormente, fazer a leitura, tá? Por quê? Porque
qual é o objetivo principal de vocês estarem aqui? Pensem nisso. Vocês têm que formar um pensamento crítico, reflexivo. E para que isso? Ou seja, para que vocês vão ter um pensamento crítico, reflexivo? Para vocês fazer uma análise do que acontece aqui e no mundo. Ou seja, vocês poder fazer uma interrelação entre os conhecimentos. Por quê? O que acontece? Eu vejo concretamente, por exemplo, no caso específico da realidade brasileira, vocês têm um grande, assim, eu falaria, um grande personagem, um grande autor no Brasil, chamado Paulo Freire, certo? E Paulo Freire, ele, por exemplo, tem um livro chamado Pedagogia da Autonomia. E nesse livro, Paulo Freire, ele coloca o quê? Que o professor, ele tem que ter, na verdade, um conhecimento epistemológico para poder realmente fazer seu processo de ensino-aprendizagem. E aí, como quem diz, nesse processo de ensino de aprendizagem, Paulo Freire fala que você deve educar como professor, você tem que educar e fazer com que seus estudantes tenham uma consciência crítica reflexiva para poder fazer uma análise dos problemas sociais e com essa análise você realmente possa resolver aquilo que está acontecendo em redor da gente. Mas, deixem falar uma coisa aí rápida. Você observa que os estudantes do ensino médio, principalmente nas escolas públicas, praticamente não estão fazendo esse processo de reflexão crítica reflexiva. Ou seja, porque basicamente eles somente aprendem, como quem diz, a escrever e a ler, mas a pensar criticamente, isso está deixando, como quem diz, deixando para um lado. E a universidade tem essa missão, fazer com que vocês se tornem críticos reflexivos. Por quê? Entre mais vocês tenham um pensamento abstrato, vocês conseguirão realmente pensar e resolver as coisas, ok? Então, inicialmente, ou seja, Boaventura Santos fala de uma crise de hegemonia, de legitimidade e uma crise institucional. Então, o que significa esse negócio de hegemonia? Bom, o significado da palavra, crise de hegemonia, então seria uma crise, como quem diz, de poder, tá? Porque quando a gente fala de hegemonia, vamos pensar assim, os Estados Unidos são uma potência hegemônica. Vamos pensar assim, a gente pensava isso até faz algum tempo, mas hoje outras potências têm o poder também. Quando a gente imaginou que, por exemplo, os chineses chegassem a ter a hegemonia do mercado, certo? Então, quando a gente fala em hegemonia, fala em poder, fala, como quem diz, em estar em cima do outro. Então, nessa crise hegemônica, ou seja, nessa crise de hegemonia que a universidade passa, que significa isso? A universidade, ela perdeu, como quem diz, esse poder. Por quê? Porque antigamente a universidade era a única que formava profissionais. E o que acontece? Por que ela perdeu poder? Porque, na verdade, o governo, de alguma forma, os países, eles descaracterizam a universidade e aparecem outras instituições que vão dar, como quem diz, esse processo de formação. Então, o que significa isso? Significa que, no caso, a universidade não é a única, como quem diz, que vai formar. Então, aí, olha só, a universidade pública passa a não ser mais a única instituição de ensino superior. Ou seja, porque aparecem outra série de instituições. Inclusive, eu lembro de um professor que falava assim, tem uma diferença entre universidade e faculoide.
Bom, essas faculdades aí, às vezes, elas simplesmente estão interessadas em quê? No lucro, tá? Por quê? Porque a mercantilização, ou seja, ¿qué significa a mercantilização? Esse mercado abriu espaço, como quem diz, para que diferentes centros universitários, sem nenhuma, vamos pensar assim, sem nenhuma autoridade, sem nenhuma experiência, se abrissem para o mercado. Que depois até eu posso explicar isso melhor. Por quê? Porque, na verdade, o ensino superior se tornou, como quem diz, para muitas dessas instituições, dessas faculdades, um grande negócio. Então, de aí que a universidade, ela perde, como quem diz, seu poder, ou seja, no sentido de que ela não é a única que forma. Aí hoje. Então, o contraste entre o modelo de universidade antigo e a que deveria ser a universidade nova. No caso, a universidade não tinha como cumprir as exigências da nova organização socioeconômica, decorrente das revoluções tecno-industriais na sociedade capitalista. E isto levou à procura de formas alternativas. E no caso, bom, as faculdades. A universidade pública, que antes cumpria o papel de formar elites, agora deveria fornecer mão de obra à medida da crescente demanda. Não pode ser prontamente feito e, portanto, levou à crise em questão. Então, de aí, como quem diz, a universidade, ela simplesmente é deslocada e aparecem toda essa série de instituições. Isso tem a ver muito também com a Revolução Industrial, tá? Porque a partir da Revolução Industrial, ou seja, você vai ver que precisa se preparar, como quem diz, mão de obra, tá? Qualificada para actuar essa, como quem diz, nesses diferentes ramos da indústria, ok? Desculpem aqui. A crise de legitimidade. Então, o que significa isso? Vamos pensar aqui, como quem diz, agora a universidade deve ser para todos e não somente para uma elite. Então, nessa crise de legitimidade, no caso, a universidade, como quem diz, ela inicialmente vai ter todo o conhecimento e ela forma em determinada área. E ela, bom, tem esse poder legítimo, como quem diz, sobre o conhecimento. Mas aí ela se abre para todos. Então, o que acontece? Como quem diz, quando se abre para todos, eu penso assim, nessa crise de legitimidade, aparece como quem diz um abismo. Por quê? Vamos imaginar nessa figura que está aí, a escola pública de um lado e a universidade do outro. Então, existe como quem diz um abismo. Por quê? Porque às vezes o estudante que chega, principalmente o estudante que sai das instituições públicas, ele não tem, como quem diz, a bagagem suficiente para enfrentar isso. Então, a universidade, como quem diz, ela se vê nesse problema. Por quê? Porque, como quem diz, às vezes, ela tem que se adequar a essa nova necessidade e ela não a absorve da forma certa. Inclusive, vocês têm falado, não sei se vocês têm escutado falar, existe uma avaliação internacional chamada o PISA. Quem gostaria, alguma pessoa sabe o que é o PISA? Não é pizza de comer, não, é PISA. Bom, o PISA é o seguinte, é a avaliação internacional do ensino médio. Ela é feita a cada 3 anos, ok? E que o PISA, por exemplo, mostrou nas últimas avaliações. Em 2015, que foi realizada a última avaliação, mostra que, por exemplo, os estudantes, olha só, isso aí é preocupante, que os estudantes do ensino médio, eles, no caso, a avaliação é aplicada para estudantes com 15 anos de idade, que os estudantes, por exemplo, não sabem matemática, ciências e estão em um nível baixo de leitura. Só para vocês fazerem uma ideia, no PISA está mostrando que os primeiros países
como quem diz, no ranking, são os tigres asiáticos. E no caso, por exemplo, de nossos países de América Latina, incluindo o país onde eu nasci, que é a Colômbia, a gente está entre 75 países avaliados. Por exemplo, o Brasil ocupa o posto 64. Então, para vocês fazerem uma ideia, nessas avaliações internacionais, no caso, por exemplo, na área de matemática, significa que somente 7% dos estudantes brasileiros do ensino médio sabem de matemática. Isso é preocupante. Então, essa crise de legitimidade que fala Boaventura, a gente tem que pensar, não? Ou seja, uma universidade, como quem diz, lembrem, estou falando da universidade pública, uma universidade aberta para todos. E aí vem a pergunta, e quem são os que passam na universidade pública? Certo? Será, não seja, realmente as pessoas que estão no ensino público? Essa que é uma das grandes contradições. Ou seja, por quê? Porque uma universidade é para todos, mas sim, quem são esses todos? Ok? Bom, olha só, aqui, e o que vocês mais têm que pensar na crise institucional. O que significa isso? Por que crise institucional? Porque, na verdade, a universidade, ela antigamente era a detentora do conhecimento. A universidade, como tal, ela tinha também autonomia. Ou seja, ela poderia, como quem diz, decidir quais seriam as pesquisas que vão fazer, quais seriam os processos de ensino, como deveria, como quem diz, ser o rumo da universidade. Mas o que acontece dentro dessa crise institucional? Inclusive, bom, aí até tem aí esse quadro, não? Olhem como está escrito aí, qualidade do ensino, tá? Ou seja, o que significa isso aí? No caso, essa crise institucional, como acontece? São as indústrias que vêm, como quem diz, dentro da universidade, a falar o que a universidade deve pesquisar, o que a universidade deve fazer. Nesse sentido, então a universidade, ela, como quem diz, ela perde autonomia. Perdendo essa autonomia, na verdade, então ela, como quem diz, acaba sendo mercantilizada, ou seja, ela acaba sendo vendida. E aí temos, ou seja, olha só, a contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores e objetivos da universidade e a pressão crescente para submeter esta última a critérios de eficácia e de produtividade de natureza empresarial ou de responsabilidade social. O que eu falei aqui anteriormente, a indústria, como quem diz, as grandes empresas falam o que pesquisar. Inclusive até em sala de aula eu coloco isso, ou seja, como é contraditório, não? A universidade, ela é paga com nossos impostos, que são todos vocês que pagam a universidade. No entanto, é a indústria que vai e fala para a universidade o que fazer. Então, cuidado com isso. Eu aqui vou aproveitar, ou seja, para fazer um gancho interessante. Lá no final do livro, Boaventura fala o seguinte, fala que tem uma saída para essas crises, ok? Inclusive, tem uma coisa bastante interessante, ou seja, essas crises são dentro da universidade pública, afetam também a universidade particular, mas existem vários caminhos. Um dos caminhos, por exemplo, seria o conhecimento pluriversitário. O que significa isso? Significa, no caso, por exemplo, a universidade, ela tem que falar com a sociedade. Lembrem, antigamente, ou seja, a universidade do século XIX, a universidade do século XX, a universidade lá inicialmente no século XII, ela simplesmente, como quem diz, determinava o conhecimento, dava um conhecimento, ou seja, o conhecimento
entre aspas, era restrito. Mas o próprio Boaventura que está colocando que para suprir essas crises, a gente tem que ter um conhecimento pluriversitário, vários. Versitário no sentido bom, diverso. O que significa isso? Escutar a sociedade. Ou seja, a universidade tem que falar com os entes sociais para ver realmente quais são os problemas que eles enfrentam. Por quê? Por que essa saída? Olha só. Uma coisa bem interessante, inclusive lá, os que fizeram a leitura de Álvaro Vieira Pinto, certo? Muitas universidades, elas simplesmente se limitam, como quem diz, a imitar os padrões europeus. Quando elas imitavam ou imitam os padrões europeus, elas simplesmente estão fazendo a reprodução do conhecimento. Nessa saída do conhecimento pluriversitário, inclusive também se fala de ecologia dos saberes, se está colocando o quê? Que a gente tem que ir também, como quem diz, até a sociedade e ver e resgatar muitos saberes que podem ser benéficos para essas saídas, vamos pensar assim, para algumas doenças, tá? Às vezes, eu vejo inclusive os próprios pesquisadores, não? Eles gastam fortunas, vamos pensar assim, para solucionar algum problema. E pode ser que alguma tribo indígena, pode ser que algum velho, alguma pessoa, como quem diz, um ancião de alguma comunidade, tenha um simples tratamento para melhorar, como quem diz, alguma doença. Então, de aí que a universidade ela tenha que se abrir para esses conhecimentos pluriversitários. De aí que a universidade tenha que ter em conta a ecologia dos saberes, ok? Então, isso para quê? A gente, como quem diz, critica, certo? Então, tem as crises da universidade. Mas e aí? Como fazer isso? Então, olha o que eu estou colocando para vocês. Era muito comum, até o início do século XXI. Inclusive, bom, eu fiz o mestrado até na UNB e até 1998, 99, você veia que muitas dissertações na pós-graduação era, na verdade, como quem diz, discutir sobre um autor. E quando você simplesmente discute sobre um autor, é bom. Mas para a sociedade, isso não está servindo de muito. Então, quando se fazia isso, na verdade, a gente estava imitando o modelo europeu da universidade, no sentido de que, no caso, como quem diz, simplesmente repetir e imitar o que os outros falavam. Que é o que acontece hoje no mundo moderno. Na França, inclusive, bom, isso já se faz aqui também, tá? A gente fala de pesquisa existencial. Então, quando as pessoas fazem pós-graduação, inclusive a partir da graduação hoje, o que se faz? A partir de um problema da comunidade, o estudante ou o pesquisador, na verdade, como quem diz, vai atrás da solução desse problema. Por quê? Porque a universidade ela tem que estar ligada com isso. Ou seja, ela tem que ter essa conexão para solucionar os problemas da sociedade. É simples. E você vê hoje que no campo da pesquisa, ou seja, aparecem muitas alternativas, ok? Então, fiquem atentos com isso. Bom, falando disso, eu até lembro algumas postagens aí nos fóruns. E eu vejo o seguinte, às vezes, a maioria de vocês fala, por exemplo, o Brasil é como se fosse aquela coisa, vamos pensar assim, se fosse diminuída, como se o Brasil não tivesse a potencialidade.
escutem o que eu vou falar, existem dois Brasils, tá? Existe o Brasil de primeiro mundo e existe, bom, como quem diz, esse Brasil sem recursos. Vejam o agronegócio, vejam a agroindústria. Se você vai, por exemplo, em uma fazenda, qualquer lado aqui no Goiás, e você entra numa fazenda lá, você vai ver que essa fazenda, ela está altamente tecnologizada. Inclusive, as máquinas que existem lá, uma coletadora dessas, custa 2 milhões, 3 milhões de reais. E se você entra no interior lá dessas fazendas, você praticamente até se perguntará onde que eu estou. E esse primeiro mundo que está inserido aqui, precisa de pessoas como vocês também, entende? Ou seja, o que significa isso? Que além de vocês aprender, como quem diz, a resolver esses problemas sociais, vocês vão ter que lidar também com a alta tecnologia. Por quê? Porque a alta tecnologia é o que mantém, no caso, nossa economia brasileira. Então, fiquem atentos com isso, ok? Bom, aqui ó, uma coisa que a gente fala muito, que está lá nos textos, a gente fala sobre o neoliberalismo. Para vocês entenderem o neoliberalismo, tá? Política econômica na qual o Estado pouco intervém na economia de forma controlada e liberal, abrindo-a ao mercado. Inclusive é isso que vai fazer nosso presidente Temer agora, não? Terceirizar, vender as concessões, vender os aeroportos, como quem diz, entregar isso para a empresa privada. Agora, para quem entrega e como entrega, é isso que vocês têm que entender. Olha só, fiquem atentos com essa imagem aqui. Por exemplo, o que fala o empresário? Aqui no início, basta a intervenção do Estado na economia. Então, o Estado não faz nenhuma intervenção nas empresas quando o empresário está ganhando. Por quê? Porque todo lucro é para o empresário, ok? Do outro lado, fala, basta a intervenção do Estado na economia. A mesma coisa, mas o que aconteceu? Lá no gráfico atrás, a economia caiu. No entanto, o empresário está reclamando os subsídios. O que significa isso para vocês entenderem? Tem um artigo, tem um jornal chamado Le Monde, tá? Todo mundo conhece, não? O Le Monde, um jornal francês. E tem um artigo que saiu já faz alguns, no ano passado, que falava assim: o socialismo existe, mas é somente para os ricos. Então, o que significa isso? Olha só, os empresários, eles recebem todos os créditos, eles recebem todos os benefícios, e eles levam todo o lucro. No entanto, quem paga isso somos nós, tá? Inclusive aqui até no outro dia, só para contar aqui uma coisa que eu achei muito estranha. Eu estava organizando umas perguntas para um desses concursos aí. E um desses concursos falava sobre as ampliações das indústrias no Mato Grosso. Então, tem uma lei que inclusive saiu na época do governo do PT, do Lula, que falava que não podia, ou seja, os estrangeiros, eles não poderiam adquirir grandes extensões de terra no Brasil. Então, no Mato Grosso, uma coisa assim meio estranha. Eles abriram, como quem diz, para a instalação de uma fábrica chinesa. E olha o que o governo de lá fez. Ele fez uma doação, como quem diz, da terra para os chineses. Então, eles eles instauraram a fábrica, colocaram a fábrica e eles simplesmente recebiam o lucro e os benefícios do governo.
e até eram isentos de impostos, simplesmente porque eles geravam bom, como quem diz, emprego. Então aí vem o questionamento, não? Ou seja, como que esse Estado, essa economia neoliberal, até que ponto, ou seja, isso realmente beneficia a gente, tá? Então, nesse sentido, vocês têm que ter cuidado, porque até aproveito aí, lembrem, pensamento crítico reflexivo. É muito estranho, se fala em crise econômica hoje, e muitas dessas empresas que supostamente quebraram aqui no Brasil, elas simplesmente foram para os países vizinhos, instauraram as fábricas e aí continuam gerando lucro. Quem são os prejudicados? Então, cuidado com isso, tá? Então, olha só aí, neoliberalismo e a crise no ensino superior. Boaventura alude à adoção do neoliberalismo pelos estados como fator desencadeador que, junto às demais crises internas da universidade pública anteriores e geradas por esta política, sirvió como molde para a organização do ensino globalizado de hoje, permitindo que o Estado se beneficiasse da mercantilização do ensino, ao passo que, como quem diz, passando a batata, generaliza o ensino superior como bem público não prioritário, abrindo a iniciativa privada. O que significa isso? O Brasil, no caso concreto, e isso também acontece em vários países, tá? Não é somente aqui, isso é na Colômbia, Argentina, no México, ou seja, em toda a América Latina. O que acontece? Os estados da América Latina, eles deixaram de fazer investimento na universidade pública. E como quem diz, passaram, inclusive, os benefícios para as instituições de ensino particular. Quando falo instituições de ensino particular, estou falando dessas faculdades. Então, através de todos os projetos de bolsas, de empréstimos, do FIES e todas aquelas coisas que acontecem, nesse caso, nessa crise do ensino superior, é como se as faculdades tivessem que solucionar o problema que, na verdade, deveria ser solucionado pelo Estado brasileiro e pelo governo brasileiro. Então, de aí que, no caso, a gente tenha que lutar e tenha que, como quem diz, continuar com esse pensamento crítico, reflexivo e epistemológico, pensando que a gente pode melhorar e deve melhorar a qualidade, tanto, ou seja, as universidades públicas como particulares. No caso específico, só para fazer um parênteses, bem interessante, agora que o governo, como quem diz, no caso já concreto do ano 2017, agora que o governo cortou essas verbas, olha o que aconteceu em muitas dessas faculdades, praticamente, ou seja, eles perderam 40%, 30% de seus estudantes. Por quê? Porque com certeza muitos políticos aproveitaram para abrir faculdades, receber esse benefício, mas como o benefício agora foi cortado, eles estão em uma problemática bem grande. A diferença, por exemplo, é nossa universidade. A gente não sofreu muito isso. Por quê? Porque a universidade católica, no caso, ela é autônoma nesse sentido. Lógico, tem algumas pessoas que utilizam as bolsas e essas coisas, mas a gente não foi muito afetado, como quem diz, nessa crise, vamos pensar assim, superior do Estado brasileiro. Ok? Como anda o tempo? Aqui, só quero colocar essa parte aqui, olha só, com o advento do neoliberalismo econômico, diversos sectores da economia mudaram, a educação por sua vez passou de política social do Estado a parte importantíssima da economia deste, ao passo que também, em decorrência da mudança na configuração deste mercado no mundo, as crises na instituição de ensino superior estatal
foram remediadas com o surgimento e incentivo das universidades privadas, ainda estas devendo se adequar à propulsão dada pela economia neoliberal e a crescente demanda imposta por esta, acabam ainda enfrentando outras crises enquanto instituições de ensino superior. Aquilo que eu coloquei agora, ok? Vamos lá, no caso, a crise institucional era e é, desde há pelo menos 2 séculos, o elo mais fraco da universidade pública, porque a autonomia científica e pedagógica da universidade assenta na dependência financeira do Estado. Agora aqui, no caso, bom, como já coloquei para vocês, não? Existe um desinvestimento do Estado na universidade pública, tá? E essa globalização mercantil do ensino leva a que, na verdade, se tenha, inclusive, poucas verbas, principalmente na área da pós-graduação. E vocês estão sabendo, não? Ou seja, nosso governo atual, ele cortou os incentivos da pesquisa na universidade pública. Aliás, deixou a coisa ainda pior. Inclusive, quando eu lia em anos passados o livro de Boaventura, eu falava, mas que interessante, ou seja, no caso das universidades públicas brasileiras, elas têm se dado muito bem na pesquisa, mas infelizmente, com todo esse corte que aconteceu agora, as palavras de Boaventura continuam valendo, aliás, continuam muito vivas, tá? Uma coisa aqui que, olha só, o que acontece, por exemplo, nessas universidades, não? Muitas universidades, aliás, muitas faculdades por aí, já não se tem, como quem diz, como antigamente, que a gente tinha poucos não, ou seja, máximo 35 estudantes por sala, e o professor, como quem diz, conseguia fazer todo esse processo. Mas, às vezes, o que interessa não é o processo, sino a quantidade de estudantes. Inclusive, bom, aí não sei por que saiu um pouco desfocado, mas aí, nesse gibi que tem aí, fala mais ou menos assim, em cima fala enturmação. Fala assim, bom, enquanto, se eu vou fazer a chamada, e se dar tempo, eu vou dar a aula. Então, como quem diz, o professor perde muito tempo lá com a grande quantidade de estudantes. Inclusive, eu me lembro, uma vez que um estudante falava assim para mim, que ele tinha ido em uma faculdade dessas e que se chegava tarde não tinha cadeira para sentar. Complicado. Vamos lá, então. Ao lado do mercado nacional, emerge com grande pujança o mercado transnacional da educação superior e universitária, o qual, a partir do final da década, é transformado em solução global dos problemas da educação por parte do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, está em curso a globalização neoliberal das universidades. O que significa isso? Ou seja, globalização neoliberal. Significa, como quem diz, que o Banco Mundial e outros bancos, tá? No caso concreto, por exemplo, no Brasil, o Bandes, esses bancos, eles fazem investimentos e eles, como quem diz, abrem esses centros universitários, mas por quê? Porque o lucro, ele é muito alto, tá? Só aqui para, depois eu vou terminar de explicar isso aí. Então, olha só, no caso, o Banco Mundial, ou seja, mas o governo submisso, ele se somete, como quem diz, a essas regras do mercado internacional. E, no caso, inclusive faz parte lá da crise hegemônica. O que significa isso? Ele simplesmente, como quem diz, essas novas faculdades, elas simplesmente criam que uma mão de obra barata, tá? E não formam o estudante como se formava antigamente.
Então, de aí que a gente tenha que pensar nisso, ok? Olha só. Então, juntamente a esse processo de mercadorização, se deu o de descapitalização da universidade pública, que, no entanto, não foi de todo ruim. A redução do financiamento das instituições públicas de ensino estimula a expansão de sua área, todavía, exactamente por no poder exhibir en retornos a corto prazo, por no ser, a grosso modo, instituciones puramente mercantis, acaban gerando un déficit de recursos e investimentos, o que eu já coloquei para vocês. Então, como quem diz, a universidade acaba sendo prejudicada, a universidade pública. No entanto, aquelas, lembram, aquelas faculoides, elas crescem e crescem e crescem, e o lucro é alto. Então, a globalização neoliberal da economia veio aprofundar a segmentação ou dualidade dos mercados de trabalho entre países e no interior de cada país. Ok? Isso que, prestem atenção nesse dado. Prestem atenção. O crescimento do capital educacional tem sido exponencial e as taxas de rentabilidade são das mais altas. 1.000 libras esterlinas, estamos falando da Inglaterra, investidas em 1996, valeram 3.405 em 2000, ou seja, uma valorização de 240%. ¿Qué significa isso? Que aí todos os bancos estão interessados, como quem diz, em fazer o investimento en esas universidades, aliás, en esas faculdades que no tienen nada a ver con el compromiso social, con la pesquisa y con la extensión. Entonces, para resumir, que es lo que Boaventura está colocando, que a gente tem que ter cuidado, tá? Ou seja, tem que ter cuidado porque às vezes muitas pessoas, inclusive até pelo preço, van e estudam em uma faculdade, mas nessa faculdade simplesmente, como quem diz, para comprar o título. E aí vem a pergunta, será que as pessoas transformam o mundo com um título? Lógico que não. A gente transforma a sociedade com conhecimento. E de aí que vocês, como quem diz, vão ter essa grande oportunidade de fazer essa diferença. Por quê? Porque no caso concreto, por exemplo, da Universidade Católica de Brasília, ela faz o que eu coloquei no início, ensino, pesquisa e extensão. E como vocês vão ver de aqui a pouco com o professor Danilo, ou seja, esses projetos de extensão vinculam a comunidade. Para quê? Para que a comunidade se faz presente. Mas não de uma maneira como quem diz, vamos pensar assim, não, você está fazendo um favor para a comunidade. Não, é o contrário. A comunidade, ela se torna partícipe desse saber. E a universidade, no caso, incorpora essa sociedade para fazer com que realmente se torne um processo dual, no sentido de que a gente proporciona os elementos, vamos pensar assim, científicos, a comunidade ajuda e se resolvem alguns dos problemas. Então, nesse caso, a extensão, ela vai ajudar muito a resolver isso. Então, olha só aqui essa imagem. O fim está próximo, e lá, como quem diz, o empresário capitalista coloca, o fim das instituições federais de ensino está próximo. Então, que o que coloca Boaventura, que é perigoso, tá? Agora, deixem falar aí para vocês. Uma coisa que não é muito colocada, mas não sei se vocês vão lembrar, existia nos Estados Unidos um presidente chamado, no caso, Ronald Reagan, lembram? E tinha Margaret Thatcher, a dama de ferro, na Inglaterra. Os dois, tá? Eu não sei por que Boaventura não colocou isso em seu livro, mas bom, eu vou colocar. Os dois, ou seja, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, eles fizeram um documento chamado
a universalização da escola primária para a América Latina. Olha que interessante isso. Seria o quê? Fazer com que todas as crianças estivessem na escola. Isso funcionaria a partir de 1980. E escutem, a cada ano, o governo retiraria 5% da verba que investia na universidade pública. E esse 5% ia destinado para essa universalização da escola primária. Então, qual seria o resultado a longo prazo? O extermínio da universidade pública. Então, aí vem, como quem diz, uma análise interessante. Eu vejo, tá? Me desculpam aí o que eu vou falar. Às vezes eu vejo as pessoas falar aqui no por uma educação pública de qualidade, por uma universidade pública. Eu fico olhando às vezes as coisas de fora e fico pensando no seguinte: o Brasil é um país muito agraciado. O Brasil ainda é um país muito feliz. Sabem por quê? É dos poucos países que ainda tem universidade pública. Ou seja, onde você ainda pode estudar, como quem diz, de graça na universidade pública. E aí que você, como quem diz, tenha que pensar, às vezes também, e aí já é uma recomendação para vocês. Às vezes as pessoas falam, mas a gente não tem o dinheiro suficiente para se aprimorar nos conhecimentos. Isso é falso também. Conheço meninos que moram na Ceilândia, que moram em algumas cidades de famílias muito carentes, de famílias muito pobres. E, por exemplo, eles hoje falam fluentemente inglês, francês, e ainda estão aprendendo espanhol. E alguns alemão. Isso tudo de parte de instituições de ensino público. Então, o que significa tudo isso? Esses problemas que, no caso, Boaventura coloca, são problemas globais, mas que no caso de nós, brasileiros, eu falo brasileiros porque tenho 2 filhos brasileiros, tá? No caso de nós brasileiros, temos a oportunidade de reverter esse quadro. E no caso concreto de vocês, estudantes da Universidade Católica de Brasília, vocês que estão entrando neste momento, eu peço para vocês, no caso, leiam bastante, tá? Retomem lá as ideias de Paulo Freire, que as ideias de Paulo Freire não são poesia, meus amigos. Até eu faço aqui, como quem diz, uma denúncia, não? E essa denúncia é a seguinte: alguns profissionais, ou algumas pessoas, alguns palestrantes, quando falam de Paulo Freire, falam como se ele fosse um poeta. Ele não é um poeta, tá? Ele é um epistemólogo, ele é um professor, e ele é uma pessoa que pensou o Brasil, que pensou os métodos de ensino para fazer com que realmente todas as pessoas tivessem o acesso à educação. E, no caso concreto, ele pensou que se as pessoas fizessem uma interlocução dos saberes, e se, por exemplo, o professor partisse de situações, problemas da comunidade, com certeza o processo de ensino-aprendizagem ele seria mais significativo. Então, cabe a vocês retomar os pensamentos, por exemplo, de Paulo Freire, ler lá a Pedagogia da Autonomia e ter, como quem diz, essa potencialidade de vocês crescerem. Por quê? Porque se você, através das leituras, você se aprofunda, você cresce e você vai ver que todos esses problemas, eles podem ser solucionados. E aí, para finalizar minha fala, eu gostaria, colocar aqui um pensamento de Confúcio, não? Confúcio fala o seguinte, no caso, para mudar a sociedade, primeiro é preciso mudar-se a si mesmo.
E como você muda a si mesmo? No caso de você, estudante da universidade, lendo, aprofundando, fazendo uma crítica reflexiva, interagindo com o conhecimento, interagindo com seu professor, perguntando. Por quê? Porque a sociedade da manhã, ela existirá pela universidade ou não existirá? Muito obrigado, tá? Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de tudo, é com grande satisfação que estamos aqui hoje. Agradeço muito a presença de vocês, a adesão de vocês ao evento, à atividade. Agradeço também aos meus colegas professores, agradeço ao professor Olimpo, que antecedeu essa fala, agradeço ao nosso estudante Geronilson, que também gentilmente se dispôs a estar aqui conosco, para falar um pouco das experiências discentes, né, das experiências dos estudantes. O professor Olimpo, ele coloca um cenário no qual nós percebemos algumas encruzilhadas, alguns problemas, né? Antes de tudo, eu gostaria que ficassem muito à vontade. Eu pensei essa minha fala mais como um bate-papo, mais como um diálogo, né? Não exatamente como um momento mais aulístico, num monólogo, né? Fiquem muito à vontade para, caso queiram perguntar no meio do processo, nós vamos ter um momento formal, logo depois dessa minha explanação e da fala do Geronilson, para termos essa troca de perspectivas, mas fiquem muito à vontade a qualquer momento para pedir a palavra, para a gente conversar um pouco, bater um papo sobre as questões como um todo, né? Então, uma dessas encruzilhadas que o professor Olimpo destaca da sociedade, da universidade, também tem muito a ver com esse momento que vocês estão vivendo, né? Vocês estão entrando na universidade, nós temos estudantes de primeiro e de segundo semestre. Nós professores achamos que é um grande equívoco chamá-los de calouros, né? Pode ser uma novidade a presença de vocês no ensino superior, né? Mas dentro desses processos de ensino-aprendizagem, dentro desses processos de sala de aula, vocês já têm uma grande experiência vinda do ensino fundamental, do ensino médio, vindo aí das experiências não exclusivamente de sala de aula, né, todas as vivências como um todo, as preparações para os cursos, para os vestibulares, né? Então, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, vocês não estão longe de ser calouros, muito pelo contrário, vocês vêm com uma bagagem muito grande, no mínimo aí uns 10, 12 anos de presença nesse ambiente. Só que a novidade nesse novo momento é que se espera mais de vocês, é um passo a mais. Estar no ensino superior, estar na universidade, exige um atrever-se a mais dentro do processo de ensino-aprendizagem. Um dos nossos maiores desafios dentro dessas encruzilhadas que o professor Olimpo coloca é da preparação dos nossos cidadãos, da preparação dos nossos estudantes, passando por uma perspectiva na qual nós não venhamos mais para a universidade, por exemplo, ou que nós não venhamos para a universidade para assistir aula. Nós venhamos para a universidade para participar da aula, né? E essa participação, a saída, quem sabe, desses labirintos, dessas encruzilhadas, desses momentos de difícil, de incógnita na história do nosso país, passe muito por essa apropriação do conhecimento e pela reflexão dos problemas como um todo, né? Então, a universidade é um espaço no qual a sala de aula é uma das grandes potencialidades de geração de conhecimento, mas não é o único, não é o único. Em uma universidade não existem espaços ingênuos, não existem espaços despropositados. Em uma universidade nós temos, todos os espaços eles têm uma finalidade, né? Em uma universidade, uma quadra de futebol não é só uma quadra de futebol, mas é também um laboratório. Uma piscina não é só uma piscina, mas é também um laboratório. Nós temos vários espaços para as potencialidades dos estudantes se desenvolverem
aliando tudo isso às nossas passagens dentro do espaço convencional, que é a sala em si, né? Talvez algumas respostas para essas encruzilhadas que o professor Olimpo nos coloca passe muito pela apropriação, passe muito pelo se apoderar desses espaços, né? É importante que vocês percebam que, nesse novo momento, se vir para a universidade exclusivamente para participar dos encontros holísticos é pegar uma parte só do processo que espera por vocês de uma maneira mais completa, né? Então, a nossa proposta hoje também é falar dessas problemáticas da universidade, do papel social da universidade, da sua função na sociedade como um todo, porque todos esses espaços, eles são potenciais para entregar para a sociedade um corpo de pessoas que, para além da sua formação base, técnica e científica, também entregue para a sociedade um corpo de profissionais que saiba pensar, refletir, que saiba olhar mais amplamente as questões como um todo. É fato, a universidade, ela quer sim entregar para a sociedade um engenheiro que saiba muito bem os meandros do seu campo, que saiba muito bem calcular quantos metros de concreto armado são necessários para sustentar um prédio como esse. Quer entregar para a sociedade um médico, sim, que saiba muito bem os detalhes lá do seu campo específico. Precisa entregar para a sociedade um advogado que conheça muito bem os detalhes ali da área que ele está atuando. Mas, para além disso, a universidade também tem um compromisso muito acirrado, um compromisso muito forte, um compromisso muito inegociável de entregar para a sociedade um profissional que, além desses atributos técnicos, também tenha no seu arcabouço, no seu panorama analítico, na sua construção de saber, o significado da palavra alteridade, né? O que nós entendemos por alteridade? Alteridade trocando em miúdos, é aquela pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, né? Que consegue ter uma visão mais ampla para além do seu local de fala, que consegue ter uma perspectiva de entender situações nas quais o conhecimento científico ele tem um papel muito fundamental e muito importante. No entanto, esse conhecimento científico vazio de uma reflexão, ele não tem uma função social muito decisiva para a resolução desses problemas que nós estamos passando atualmente, né? E é nessa perspectiva que a universidade ela se apresenta, como o professor Olimpo muito bem já colocou, como um tripé que alia três questões. A primeira questão é o ensino, que são os nossos valiosos e preciosos momentos de sala de aula. É ali onde nós socializamos boa parte dos conhecimentos que são descobertos na pesquisa, né? Na pós-graduação. Na pós-graduação, são descobertas coisas novas. E na graduação, essas coisas novas que foram descobertas são socializadas com um grupo muito seleto de pessoas que são vocês, né? Que somos nós, a comunidade acadêmica. Só que a universidade, historicamente, sempre foi considerada como uma torre de marfim. Essa alcunha, esse apelido, esse nome que a universidade sempre recebeu, como também uma própria crítica à função social da universidade, ou à falta dessa função, é de ser uma instituição quase que voltada para si mesma. Uma instituição na qual tudo que ela produz fica nos seus intramuros. Tudo que ela produz é para ela mesma. É como se fosse uma instituição autista, uma instituição que não tivesse a reflexão de entender o que se passa ao seu redor, né? Nessa perspectiva, o complexo da extensão, o complexo da universidade é composto por um novo elemento de apoio, que é a extensão. E a extensão é o momento no qual a universidade ela tenta dialogar com o mundo não acadêmico,
com um mundo que não organiza o seu dia a dia, o seu cotidiano, não organiza a sua realidade a partir de algumas das premissas que o mundo científico organiza, né? E aí nós encontramos alguns conceitos que vão estar presentes na formação de vocês. Por exemplo, os conceitos de interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Esses três conceitos, eles também falam um pouco dessas funções da universidade. O conceito de interdisciplinar, como o próprio nome já diz, é quando duas disciplinas se encontram, né? Se encontram e trocam ali informações, né? O conceito de multidisciplinar é quando algumas disciplinas, alguns grandes campos, ainda dentro do processo científico, se encontram e trocam informações. No interdisciplinar, vamos imaginar, por exemplo, a matemática dialogando com a física, né? No multidisciplinar, é a matemática dialogando com outro campo, como a psicologia, por exemplo, né? Agora tem um outro elemento que é o transdisciplinar, é quando o conhecimento científico se atreve a dialogar com outros conhecimentos que não científico, né? E a função social da universidade, em algumas perspectivas, passa por esse entendimento desses conceitos de multi e transdisciplinar. O transdisciplinar, ele se encaixa nesse tripé da universidade quando ela também faz uma conexão dos saberes que aqui são produzidos, socializados, com outros saberes, né? E é nesse momento que nós encontramos o papel da extensão. O papel da extensão é um papel de dialogar saberes, dialogar construções, dialogar vivências, dialogar, desculpe a redundância, diálogos, né? É um momento no qual nós convidamos o estudante a viver a universidade ainda mais para além da sala de aula. A sala de aula, como já dissemos, é um lugar muito importante, privilegiado, mas não é o único. Em uma universidade, nós temos uma série de outros espaços nos quais a formação de vocês tem uma necessidade muito grande de acontecer também. Existem outros espaços que colaboram muito para essa perspectiva, e principalmente para ampliar esse leque analítico do profissional que vai sair egresso de uma universidade. Como o professor Olímpio também muito bem destacou, em uma faculdade, seja ela qual for, não há essa preocupação. Em uma faculdade, a preocupação maior são os processos de sala de aula, são os processos ali mais clássicos, né? Em uma universidade, não. A formação que passa por uma universidade tem muito esse apelo de tirar vocês um pouco do espaço clássico de ensino-aprendizagem e justamente colocá-los em contatos com outras realidades, principalmente realidades nas quais o cotidiano seja organizado por outras premissas que não aquela lógica, que não o método, que não a razão científica seja a explicação basilar da vida como um todo, né? Nós acreditamos, a perspectiva da universidade acredita muito que isso favorece a construção de um profissional que tenha um leque analítico muito maior para lidar com o cotidiano, para lidar com os desafios da vida cotidiana, né? E é nesse sentido que a gente vem falar um pouco da extensão da universidade, é nesse sentido que a gente vai falar um pouco dos conceitos de extensão, dos entendimentos de extensão, de como a nossa universidade pensa esses processos e, principalmente, dos espaços que existem disponíveis para vocês, poderem atuar, para que vocês possam também refletir uma série de questões dos cursos de vocês a partir de um diálogo, a partir de uma partilha com pessoas que têm um dia a dia muito diferente do nosso. Pessoas que organizam o seu cotidiano, pessoas que organizam a sua existência sob lógicas diferentes das nossas. E essa maneira diferente de organizar não quer dizer que é melhor ou pior do que a nossa, mas simplesmente é uma maneira diferente. E é essa, quem sabe, a grande lição que a gente precisa
precisa ir se sensibilizando aos poucos, no sentido de achar que o saber acadêmico não é a última Coca-Cola gelada do universo, não é a única e exclusiva maneira de se explicar o mundo. Existem outras maneiras e outras perspectivas também, que muitas vezes passam bem longe da forma como a qual a universidade, a ciência, tem um lastro muito grande histórico para explicar. Não estamos querendo aqui diminuir o valor do saber acadêmico, muito pelo contrário, mas colocá-lo em um cenário no qual ele precisa, para ganhar cada vez mais dimensão social e encontrar vazão e respostas para os problemas que o professor Olímpio coloca, em um patamar de diálogo, em um patamar no qual a tecnicidade ela ganhe também, quem sabe, um pouco mais de, não sei se essa palavra mais adequada, mas é a única que vem à minha mente nesse momento, um pouco mais de alma, um pouco mais de essência, um pouco mais de disposição ao diálogo, quem sabe, né? A autoridade, não estamos querendo questionar a autoridade do comportamento, do conhecimento científico e todas as benesses que o mundo conseguiu atingir por intermédio dessas construções, mas precisamos ter um cuidado muito grande para relativizar algumas dessas situações, e é justamente aí que nós queremos, o nosso maior motivo nas nossas disciplinas, principalmente da formação geral, é a provocação de vocês a essas situações como um todo, né? Tirá-los um pouco da sala de aula é uma situação importante para que a gente dialogue com outros parceiros, com outras realidades, para que a gente tente buscar com outros parceiros e com outras realidades, soluções para os problemas que vivemos, né? Existem coisas, e não precisamos ter receio de fazer essa afirmação. Existem coisas que nós, acadêmicos, sabemos fazer, que as comunidades, que outros saberes não sabem fazer. Não precisamos ter receio de fazer essa afirmação. Tá? Só que também existem coisas que nós, na academia, temos uma brutal dificuldade de entendimento, enquanto outros saberes, outros locais da sociedade têm muito a nos ensinar. Tem muito a nos indicar caminhos, a indicar situações, a indicar reflexões. A proposta de uma universidade, novamente, é que vocês tenham, primeiro, uma vivência diferente em sala de aula, uma vivência na qual a gente consiga, novamente, não ir mais para a sala de aula só para assistir a aula, mas para dialogar com o professor, para dialogar com os colegas, dialogar com o processo como um todo, dialogar com o autor, dialogar com as situações, né? Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio passa muito por esse se apropriar de outros espaços, né? São os congressos, os simpósios, as semanas acadêmicas, as monitorias, pesquisa e extensão, né? São situações nas quais nós temos uma possibilidade muito grande de enriquecer a nossa passagem por essa instituição chamada universidade, por essa instituição que tem uma função muito clara, que não é só exclusivamente de devolver para o mercado uma pessoa com um cabedal de conhecimentos específicos e definido. Além disso, entregar para a sociedade uma pessoa que tem esse cabedal de conhecimentos específicos, que também saiba pensar, que também saiba refletir, e não sei se é um exagero da minha parte, que também saiba se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo, independente da perspectiva que isso signifique, né? É importante para a universidade sensibilizar os seus estudantes para essa função. As nossas disciplinas, elas também passam muito por essas preocupações como um todo, né? Então, a função social da universidade é provocar encontros entre, quem sabe, mundos diferentes, mundos nos quais o saber científico não seja a coisa mais evidente que ordena o dia a dia das pessoas, né? Então, as partes e os lugares da universidade que abrem espaços para processos de aprendizagem, de troca de conhecimentos, eles estão muito pulverizados, né? Estão
concentrados, de certa maneira, em alguns espaços físicos da universidade, estão concentrados também dentro dos seus próprios cursos, estão concentrados dentro das disciplinas, mas não estão em um único lugar. Então, para vocês que estão iniciando a caminhada, seja no primeiro ou no segundo semestre, observem quais são esses espaços, o que o meu curso, como a minha disciplina, me provoca a me movimentar para além dos processos típicos e clássicos de sala de aula. Por quê? Porque essas questões elas vão ajudar e vão ampliar o meu poder de leitura da realidade, o meu poder de leitura das situações, o meu poder de questionamento, né? Então, é importante que vocês estejam atentos a essas situações. Isso os capacita cada vez mais, isso os coloca em um outro patamar de resolução de problemas. O que a sociedade precisa? E quais são alguns norteadores da nossa prática acadêmica e institucional, também norteada pelos valores de extensão? Identificação de problemas, diálogo para a resolução, que contenha elementos da geração de valor e principalmente da sustentabilidade. Então é importante que vocês estejam sensíveis a essas questões e que vocês aproveitem e desfrutem o caminhar que vocês estão iniciando. Isso é importante no sentido de que as nossas habilidades técnicas e humanas, elas ganham novas dimensões. Elas ganham novas dimensões a partir da maneira que nós nos relacionamos com esse cotidiano acadêmico, né? Talvez a coisa mais importante, talvez não seja tão difícil a aprovação nas disciplinas, não seja tão difícil a aprovação no semestre, mas o maior desafio é o que nós levamos de cada uma das disciplinas. No final, o papel, o diploma, ele não fala por si só. No primeiro momento, o diploma pode garantir muita coisa, mas ele sozinho não se sustenta. Ele sozinho, ele não tem lastro por si só. É um pedaço de papel que nós vamos aferir, que nós vamos constar a validade dele no dia a dia. Nós vamos mostrar o que a gente conseguiu trazer de cada uma disciplina, de cada vivência, de cada processo, de cada situação que nós vivemos na universidade. Então é importante que vocês estejam muito sensíveis e muito antenados com essas questões que a universidade coloca para vocês. A tarde de hoje é uma tarde muito rica para que a gente inicie esses processos que muitas vezes já foram provocados nos fóruns, nos nossos debates, nas demais disciplinas que vocês estão passando, nos próximos semestres como um todo. Então fiquem muito atentos ao que a gente leva dessas questões. Como eu entro na universidade, como eu saio da universidade, o que houve de diferente nesse meu processo, o que eu levo da aula de hoje, o que isso conseguiu agregar ao meu processo de reflexão como um todo, né? Então é importante que vocês estejam muito atentos a essas questões, a essas premissas que a universidade traz e que muitas vezes são importantes para esse construir, para a montagem desse grande mosaico que é a nossa formação, que é a nossa caminhada, que é a nossa passagem pelo campo acadêmico, pela universidade como um todo, né? E aí a segunda parte da minha fala, ela é muito para convidá-los também a participar desses espaços como um todo. A universidade tem algumas possibilidades. Os cursos de vocês, eles fazem sempre atividades de extensão. Novamente, resgatando, o que é a extensão? A extensão é o local da universidade, ou é a ação da universidade, não necessariamente um local, mas é a ação da universidade que sai da universidade e vai lidar com a sociedade de uma maneira mais ampliada. Desculpem.
é o espaço no qual a universidade se vale para um diálogo, muitas vezes, com não acadêmicos, com pessoas que não explicam o mundo a partir das teorias, a partir das metodologias, a partir dos esquemas, dos processos que já foram construídos cientificamente, né? É o espaço, é a ação da universidade que sai da universidade e coloca o estudante em contato com outras realidades, realidades nas quais ele não passaria por si só, né? E que a gente provoca alguns desses encontros, por acreditarmos que esses encontros, eles novamente favorecem o poder de leitura de realidades, favorecem o entendimento, não só prático, mas também um entendimento mais aberto do conceito de alteridades e, principalmente, colabora para a construção, para a formação de um profissional também com diferenciais para além do elemento técnico, né? Então, podemos entender extensão como esta situação universitária, né? Que nós saímos um pouco da nossa rotina acadêmica para nos relacionar com outras situações, com outras instâncias, com outros processos, com outros mundos, quem sabe, né? E, novamente, a proposta desse relacionamento é um relacionamento horizontalizado, um relacionamento no qual o saber científico ele tem a sua validade, mas também tem o seu tamanho necessário. Não é melhor nem é pior. Não é melhor nem é pior. Tá? Logo na sequência, é importante percebermos que alguns desses espaços que já existem na universidade estão disponíveis para vocês. Um deles é o Projeto Ser Mais. O Projeto Ser Mais, vocês todos têm... Não sei se vocês já ouviram falar do que são as horas complementares. As horas complementares são horas que vocês precisam cumprir do primeiro ao último semestre em atividades fora de sala de aula. Esse montante, ele oscila muito de curso para curso. No curso de medicina, no curso de direito, no curso de comunicação social, são mais ou menos 300 horas, do primeiro ao último semestre, né? O estudante faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de atividades fora de sala de aula, que ao final do curso ele precisa levar um montante de certificação. Essas atividades, elas podem ser variadas em torno de palestras, simpósios, congressos, monitorias, e alguns estágios, e também de pesquisa e extensão, né? Parte dessas horas podem ser lá conosco no Projeto Ser Mais. O Projeto Ser Mais é um projeto de extensão que, dentro desse montante das horas de vocês, trabalha em 36 horas. 36 horas, tá? Vocês não são obrigados a participar do Projeto Ser Mais. O Projeto Ser Mais é um espaço que pode colaborar nessas situações como um todo, né? Vocês decidem. O que vocês precisam cumprir são as horas, né? No Projeto Ser Mais, aí fica a critério. Mas no Projeto Ser Mais, por que o projeto se chama Ser Mais? O projeto se chama Ser Mais pela universidade acreditar que vocês já são, mas que podem ser mais, A contribuição que o projeto dá é justamente tirá-los um pouco de sala de aula e colocá-los no contexto de uma comunidade parceira. Nós temos aproximadamente hoje 30 comunidades parceiras espalhadas pelo DF como um todo, comunidades que têm um trabalho de relevância social, comunidades que têm uma seriedade, um comprometimento nas suas ações, que tem uma proposta semelhante às preocupações da própria universidade como um todo, e o estudante escolhe. O estudante escolhe, olha, eu tenho o sábado pela manhã livre e gostaria de fazer alguma atividade com crianças. É possível? Aí eu moro em Samambaia Sul. Tem alguma coisa com esse recorte que serve para mim? Temos. Eu tenho a quarta-feira pela manhã livre e gostaria de ter uma atividade com idosos. E, de preferência, aqui dentro da universidade ou próximo. Tem alguma coisa? Tem. Então, o estudante, ele escolhe o que ele quer fazer.
né? Nós temos uma infinidade de públicos, inclusive também trabalhamos com, temos uma atividade muito cara para nós com migrantes e refugiados. Não sei se vocês sabem, o panorama do DF tem mudado muito, o Distrito Federal, no tocante à presença de migrantes e de refugiados, principalmente de algumas localidades do mundo. Nós temos haitianos fugidos aí dos problemas, dos problemas climáticos, né? No Haiti, de terremoto, de vendaval, venezuelanos fugidos de crises políticas, temos, curiosamente, alguns colombianos, não é o caso do professor Olímpio, fugidos de Farc, de algumas outras situações, né, presentes aqui também, que encontram refúgio e que encontram um novo lugar para recomeçar a sua caminhada. Muitos africanos, ganeses, togoleses, entre outros, né, que passam pelo DF e precisam de uma certa ajuda nas suas ambientações de língua portuguesa, e a gente trabalha muito com eles nesse sentido. Eu vou, resumidamente, o convite é esse, né? O Projeto Ser Mais está aberto a vocês, existe um monte de outras possibilidades. A gente vai ter um tempo para bater um papo. Nesse momento, caso alguém tenha alguma curiosidade, depois aqui do término, né? Caso alguém tenha alguma curiosidade, eu gostaria de convidar para irmos ao Bloco L, porque neste momento está acontecendo um encontro de estudantes do curso de Letras, Relações Internacionais e Direito, com 15 ganeses nessa atividade que eu estou falando de ambientação em língua portuguesa. Então, existe uma série de espaços. Para não complicar mais o andamento da tarde, em termos de tempo, eu encerro a minha fala. Eu queria agradecê-los novamente pela presença, dizer da satisfação de estar aqui, dizer que nós estamos à disposição na universidade, na disciplina como um todo, no Projeto Ser Mais, e também, para breves palavras, eu queria passar para o Geronilson, uma das grandes experiências que esteve lá conosco, que está conosco no projeto de uma maneira ou de outra, para ele falar um pouco de como foi o olhar dele para essas questões. Novamente, o meu muito obrigado e peço desculpas por me alongar tanto na minha fala. Muito obrigado. Viu? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu serei brevíssimo, até porque já se esgotou, né? Eu sei que vocês também estão cansados e vai ter aula, né? Eu vou reduzir a minha fala a uma experiência poética que eu tive, e essa experiência poética possibilitou um projeto de extensão com o professor Danilo no primeiro ano que eu entrei na universidade, através dessa experiência poética. O poema é de Jair Campos. O plano, que diz assim: morder o fruto amargo e não cuspir, mas dizer aos outros o quanto é amargo. Aceitar o trato injusto e não falhar, mas dizer aos outros o quanto é injusto. Ceder ao trato e não falhar. E por isso, em nossa sociedade, que requer ser mais humana, avisar ao povo já exausto o plano de uma sociedade mais justa, de planos justos e mais humana. Bom, esse é o poema, mais ou menos, de Jair Campos. E, em relação a essa experiência poética, a metáfora da condição humana é: qual é a consciência que eu tenho na experiência de extensão? Essa consciência também foi desenvolvida através de um livro do Ken Case que eu li, sobre o 100º macaco, que é uma experiência metafórica, que ele diz que os macacos que estavam em uma ilha comiam batatas que estavam na ilha, ali na praia, e quando eles comiam aquela batata cheia de areia, eles não gostavam muito. Mas então, eis que surge um macaquinho e deixa cair uma das batatas na margem do mar. E quando ele pega aquela batata e come, ele sente aquela batata mais gostosa, um pouco salgada e sem areia. Essa é a mesma experiência que eu tive com a extensão.
E a partir daí, essa metáfora do Quenquês, do centésimo macaco, é de que esse macaco, no despertar da consciência, quando ele pega a batata e come, ele sente o gosto da extensão. Ou seja, de que aquele conhecimento que ele teve de pegar a batata lavada do mar é gostosa, é prazerosa. E foi assim que eu me senti. E então eu convido a todos e a todas a participar desses encontros de extensão. Leve o seu projeto, leve as suas propostas e vamos quebrar essa noção de entes deslinguistizados somente no Estado. Ou seja, a economia e os políticos. Por que entes deslinguistizados? Porque eles não têm voz. A voz somos nós. Obrigado.